Vamos abrir a palavra do Senhor em Jó, no capítulo 1, versículo 20 e 21. Jó, capítulo 1, versículos 20 e 21. Vamos ler todos, está aí na transparência, aliás, na projeção. Leamos. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a cabeça, e lançou-se em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, pedimos que o Senhor fale conosco. Fala com a tua igreja. Fala de maneira muito especial com aqueles que estão passando por adversidade. E que essa noite a tua palavra venha trazer ânimo, fortalecimento, cura e renovo. O Espírito Santo vem agir de uma maneira toda especial. Eu peço que tu me enchas com o Espírito Santo, para que eu possa pregar a tua palavra com fidelidade. Me enche, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a vida de Jó foi marcada por 3 etapas importantes. A primeira etapa foi a prosperidade, a segunda foi a adversidade, e a terceira foi a restauração e prosperidade abundante. Eu gostaria de analisar com os irmãos cada etapa dessa. A primeira, a etapa da prosperidade. Jó era um homem rico, respeitado e requisitado. Ele era rico, era conhecido por sua grande riqueza. E em Jó capítulo 1, versículo 3, nós lemos que ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. Era também muito numerosa a sua criadagem, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Não apenas rico, ele era respeitado. Jó era respeitado não apenas por sua riqueza, mas também por sua conduta reta e temor a Deus. Jó capítulo 1, versículo 1, está escrito: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era íntegro e reto, e temia a Deus e se desviava do mal. Jó não era apenas rico, respeitado, mas também ele era requisitado. Jó era ouvido pela comunidade. As pessoas mais importantes atentavam à sua voz, à sua sabedoria, o seu conselho e as suas palavras. Em Jó, no capítulo 29, versículos de 7 a 10, nós lemos: Quando eu saía para a porta da cidade e na praça preparava a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, e os velhos se levantavam e permaneciam em pé. Os príncipes refreavam as palavras e punham a mão na boca. A voz dos nobres emudecia e a língua deles se apegava ao céu da boca. Eu gostaria de destacar algumas lições aqui nesses versículos. Primeiro, fala de preparar a cadeira na praça. E isso indica que Jó ocupava uma posição de juiz ou de líder respeitado, envolvido em decisões comunitárias, como também em julgamentos. O gesto de colocar a mão na boca é um sinal de silêncio reverente, enquanto a descrição de suas línguas, pegando no céu da boca, enfatiza um silêncio total e absoluto, indicando que mesmo os mais poderosos e nobres se curvavam diante da sabedoria e integridade de Jó. Jó, queridos, era um homem muito importante, rico, respeitado e requisitado. E aqui vem uma pergunta: qual a atitude de Jó
em meio à sua prosperidade. Como Jó se comportava como um homem rico, respeitado e requisitado, um homem importante. Qual era o comportamento dele? Nós vamos ver duas coisas aqui, queridos, em Jó. Primeiro, ele tinha uma profunda devoção a Deus. Uma profunda devoção a Deus, está aí no versículo 1 do capítulo 1. Jó era um homem íntegro e reto e temia a Deus. De que maneira? Se desviando do mal. Amados, é verdade de que quando as pessoas prosperam, quando as pessoas se tornam poderosas, quando as pessoas se tornam ricas, que tornam-se respeitadas e famosas, pouco tempo sobra para Deus, ou nenhum tempo sobra para Deus, porque são tantas atividades, são tantas responsabilidades, são tantas as demandas, são tantas as exigências que às vezes não tem tempo nenhum para Deus. E isso tem acontecido com muitas pessoas. Mas Jó, apesar de ter sido um homem muito ocupado e com muitas responsabilidades, com muitas demandas e com muitas questões requisitadas pela sociedade da qual ele participava, ele colocava Deus em primeiro lugar. Era um homem que, meio a tantos afazeres da vida, a tantas coisas para resolver, há tantas decisões importantes a tomar, mas ele não se esquecia de Deus, ele botava Deus em primeiro lugar. E às vezes nós que não temos tantas atividades, que não temos tantos compromissos, às vezes que nós não temos tantas responsabilidades, mas nós não temos dado o devido lugar a Deus. E isso precisa mudar, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Mas Jó, queridos, apesar de todas essas questões, além de colocar Deus em primeiro lugar, ele era zeloso no cuidado com a família. Ele nem esquecia Deus e nem esquecia a família. Jó, no capítulo 1, versículo 5, está escrito: sucedia, pois, que, tendo-se passado os dias de sua festa, convocava o Jó e os santificava. Está se referindo aos filhos. Levantava-se, que horário, queridos? De madrugada, e oferecia o quê? Holocausto, segundo o número de todos eles. Veja o cuidado que ele tinha com os seus filhos, veja o cuidado que ele tinha com a família. Hoje as pessoas, quando têm uma certa projeção e que têm uma certa ocupação, além de se esquecer de Deus e não colocar Deus em primeiro lugar, também não cuida da família, também não cuida dos filhos, também não são zelosos em acompanhar os seus filhos. Ele sacrificava holocausto segundo o número de todos eles, porque ele dizia: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus no seu coração. E aí o final do versículo diz: assim o fazia Jó continuamente. Jó priorizava a sua família. Veja, diante da prosperidade, essas duas coisas estão bem presentes. Mas há uma outra etapa na vida dele. É interessante que a gente pode observar que tudo estava correndo bem, tudo dentro da normalidade. Jó, um homem feliz, abençoado e abençoador, mas algo terrível aconteceu com a sua família. E aí vem uma segunda etapa da sua vida. Jó perdeu quase tudo, quase tudo. Imagine comigo a cena que descreve o momento em que Jó recebe as notícias da tragédia. Possivelmente Jó estava em um lugar de destaque, assentado, e aí no capítulo 1, versículos de 13 a 19. Em um único dia, mensageiros chegam um após o outro para trazer notícias devastadoras. Quais são as notícias? Os bois e jumentas de Jó foram roubados, e os servos que cuidavam deles foram mortos. Um fogo do céu queimou e matou todas as ovelhas e pastores. Camelos foram levados por invasores, e os servos que os guardavam foram mortos. E por fim, seus filhos e filhas morreram quando a casa em que estava desabou durante um forte vento. Meus amados, observem bem, é uma sequência de notícias ruins, uma
atrás da outra. E aqui vem uma outra pergunta: diante dessas tragédias, qual foi a atitude de Jó? Já vimos a atitude de Jó em relação à sua prosperidade. E agora, diante da adversidade? Amados, Jó teve 3 atitudes. A primeira está na parte A do versículo 20. Veja o que está escrito na parte A do versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o manto e raspou a cabeça. Veja, primeiro Jó se levanta, estava sentado. E quando termina o relatório de todas as tragédias, aí ele se levanta. E ele se levanta para rasgar o manto e rapar a cabeça. Rasgar o manto, querido, e raspar a cabeça são gestos de luto, de consternação, de profunda dor e sofrimento. Rasgar as próprias vestes é um sinal de grande aflição e tristeza. Raspar a cabeça também era um ato simbólico de luto profundo. A primeira atitude de Jó foi o de se quebrantar diante de tamanha dor, foi chorar. Amados, as perdas materiais podem abalar qualquer pessoa e abalam muito, principalmente problemas financeiros, como abala, como quebra a gente, como deixa a gente para baixo essas questões financeiras. Mas além das perdas materiais, muitas vidas foram perdidas, foram ceifadas. Os servos que cuidavam dos bois e dos jumentos foram assassinados. Os pastores que cuidavam das ovelhas foram mortos. Os servos que cuidavam dos camelos também foram mortos. Não só perdas materiais, mas perdas de vida. E somando-se a tudo isso, as perdas familiares, a morte de todos os seus filhos e filhas. E isso foi desolador. E Jó, então, queridos, externa a sua humanidade, ele externa seu sentimento de pai, ele chora e entra em luto. Amados, esse homem de Deus, que nós já vimos a sua postura, a sua atitude diante da prosperidade que ele reconhece como sendo uma dádiva de Deus, quando ele perde tudo, e perde principalmente as vidas que ele amava, e principalmente os seus filhos, ele chora, ele se quebranta, ele entra em luto, em um estado de luto. Mas ele não faz apenas isso, ele faz uma outra coisa. Na parte B do versículo 20, está escrito que Jó lançou-se em terra e adorou. Primeiro ele se levanta, para demonstrar o seu luto, a sua dor, o seu choro, o seu sentimento. E depois ele se prostra. E esse se prostrar aqui significa ajoelhar-se. Primeiro ele se levanta e depois ele se ajoelha. Lançar-se em terra é um sinal de humildade, de reverência, de respeito e, note bem, de submissão. Com esta atitude, Jó estava demonstrando sua submissão à vontade permissiva de Deus. Ele demonstra que, apesar de sua angústia, ele continua a reverenciar e respeitar a soberania de Deus. Esta atitude de ajoelhar-se é uma expressão de adoração também. Nós adoramos o Senhor com louvores, nós adoramos com as nossas ofertas, nós adoramos o Senhor com as nossas orações, mas nós também adoramos ao Senhor quando nos ajoelhamos. É uma atitude de adoração, em reconhecimento à sua grandeza e à sua soberania. Todas essas coisas estão explícitas no ato de ajoelhar-se diante do Senhor. Amados, é nesta hora que reconhecemos a qualidade da nossa fé. Jó não fez questionamentos. Por que, Senhor?
O que eu fiz para merecer isso, Senhor? Como isso pode acontecer comigo? Logo comigo, Senhor. Jó não faz esse tipo de questionamento. Jó, em vez de questionar, murmurar e se rebelar, Jó demonstra sua confiança em Deus incondicional. Ele demonstra a sua dependência de Deus absoluta. Em vez de se revoltar contra Deus, ele se volta para Deus, que é uma diferença muito grande. Em vez de se revoltar contra Deus, ele se volta para Deus. Mas há uma terceira atitude que nós encontramos no final do versículo 20. Está escrito, todos comigo, e disse: nu saí de ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, nós temos aqui três afirmações. A primeira, Jó diz: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Esta declaração reflete uma profunda compreensão da transitoriedade da vida humana e da natureza efêmera dos bens materiais. Jó reconhece que ele veio ao mundo sem posses e partirá da mesma maneira. Guarde isso no seu coração. Com esta afirmação, Jó está reconhecendo que ele veio a esse mundo sem posses nenhum, nu, e partirá da mesma maneira. Esta é uma expressão de humildade e reconhecimento de que a vida humana, em sua essência, não é definida pelos bens materiais que acumulamos. Jó deixa isso aí bem claro. Mas há uma segunda coisa que nós encontramos nesse versículo. Quando ele diz: o Senhor deu, o Senhor o tomou. Aqui Jó reconhece que tudo o que ele possuía era resultado da vontade e da graça de Deus. Deus tem um poder soberano de dar e também de retirar. Ao dizer isso, Jó expressa sua aceitação das ações de Deus como justas e como parte de seu plano, independentemente de serem percebidas como boas ou mais pelos padrões humanos. Mas há uma terceira coisa que aprendemos aí. É quando Jó diz: bendito seja o nome do Senhor. Apesar das tragédias que enfrentou, Jó escolhe louvar e abençoar o nome de Deus. Isso mostra, queridos, a inabalável fé e devoção desse homem, destacando sua capacidade de manter sua integridade e louvar a Deus mesmo nas circunstâncias mais dolorosas e desafiadoras. E o resultado? O resultado dessa atitude diante da adversidade, eu gostaria de dizer que Deus imediatamente restaurou a sorte de Jó. Mas não foi. Não foi isso. O sofrimento de Jó continuou e aumentou. Ele ficou enfermo e todo o seu corpo se tornou em carne podre. Alguém já sentiu o cheiro de carne podre? É coisa ruim. E antes de falar da mulher dele, se coloque no lugar dela. Dia após dia cuidar de um corpo empodrecido, fedido. Em momento nenhum vemos Jó murmurando. Nós vamos ver Jó esperando no Senhor. E no tempo certo,
Deus atendeu a oração de Jó e honrou a sua fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. É no tempo de Deus, é na hora de Deus. E quando Deus age, coisas tremendas e maravilhosas acontecem. E aí vem a terceira etapa na vida de Jó: restauração e prosperidade abundante. Note aí a expressão prosperidade abundante. Por quê? Em Jó 42, versículo 10 a 17, eu gostaria que os irmãos acompanhassem a projeção de Jó. Depois de um longo período, talvez meses, os estudiosos não conseguem definir quanto tempo Jó passou nesse sofrimento, quanto tempo ele ficou com essa enfermidade. Alguns acreditam que foram meses, mas um dia Deus resolveu agir e Deus mudou a sorte de Jó. Quando? Olha para o texto. Quando Deus decide mudar a sorte de Jó? Quando ele ora pelos amigos. Ah, meus amados, com certeza Jó orava por si, mas ele ainda separava tempo para orar pelos amigos. Ele estava em dor, ele estava em sofrimento, ele estava em angústia, mas ele não deixava de interceder pelos outros. É uma lição muito importante que nós temos que aplicá-la na nossa vida. E como é que Deus mudou a sorte de Jó enquanto orava pelos amigos? O Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Entender, amados, porque restauração e prosperidade abundante, porque o Senhor deu em dobro. Versículo 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E aí no versículo 13 diz: também teve outros 7 filhos e 3 filhas. E o versículo 15, queridos, Deus faz questão de dar um registro aqui nesse destaque. Em toda aquela terra não se achavam mulheres tão famosas como as filhas de Jó. Versículo 16. Agora veja que detalhe extraordinário. Às vezes a gente fica pensando, mas Jó já estava velhinho, já estava idoso, recebe em dobro, tem filhas famosas, e aí com pouco tempo morreu. É assim? Não. Veja só o que é que Deus fez. Versículo 16, vamos ler todos. Depois disto, viveu Jó, viveu ainda mais 140 anos. Foram alguns meses de sofrimento, mas foram 140 anos de usufruir da bênção e da prosperidade do Senhor. Foram alguns meses passando por tribulação, por dor, por angústia, mas Deus, quando restaurou, ainda deu mais 140 anos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, queridos, eu gostaria de fazer um parêntese. É que nas etapas da vida de Jó, prosperidade, adversidade, prosperidade abundante. Isso para mostrar, queridos, que a vida do crente tem momentos difíceis? Tem, mas Deus muda a sorte, porque Deus quer nos abençoar, Deus quer nos dar prosperidade, Deus quer nos fazer viver bem, em paz, Deus quer nos fazer desfrutar da nossa família, dos nossos entes queridos, Deus quer nos fazer viver com dignidade. Ser crente não é viver na peleja, no sofrimento a vida toda, não. Ser crente não é viver na peleja e no sofrimento a vida toda, não. Quando nós clamamos ao Senhor, Ele muda a nossa sorte e nos faz usufruir das suas bênçãos. Creia nisso, meu irmão, creia nisso, minha irmã. Tome posse, busque, porque o Deus que operou na vida de Jó
Ele pode operar na sua vida também. Louvado seja o seu santo nome. E ainda, queridos, além de viver 140 anos, final do versículo 16, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. É assim que Deus faz. Versículo 17, agora chegamos ao final da vida de Jó. Versículo 17, todos, então morreu Jó, velho e farto de dias. Olha aí, farto de dias. Glória a Deus. E aqui eu quero lhe perguntar: como está a sua vida? Que etapa da sua vida você está vivendo? Alguns vão dizer: está tudo bem, pastor, graças a Deus. Eu estou aqui para agradecer, para louvar, adorar. Deus está tão bom comigo. Deus está me fazendo. Tem momentos maravilhosos. Tem uma vez conversando com um irmão, ele disse: eu queria que Deus congelasse, porque está tão bom, que eu queria que nada mudasse, continuasse assim, até Ele me levar. Está tão bom. Se a gente pudesse congelar os momentos bons e viver sempre nesses momentos. Querido, se você está bem, você está no lugar certo, é aqui para estar. Jó, em prosperidade, não esqueceu do Senhor e nem foi negligente com a família. Ele estava ali. Continue firme em confiar no Senhor. Mas talvez você esteja vivendo um momento, uma fase de adversidade. Eu acho difícil a sua adversidade ser maior do que a de Jó. Eu acho difícil a sua adversidade ser maior do que a de Jó. Mas ela é grande. Só sabe a dor que sente quem passa. E talvez você veio para essa igreja hoje, talvez você esteja nos acompanhando pelas redes sociais, e você está nessa fase, igual à fase de vida de Jó, de adversidade, de perdas materiais, perda de saúde, perda de familiares, perda do casamento, perdas. E a pergunta é: qual a atitude que você vai ter? Qual a atitude que você está tendo? Qual a atitude que você deve ter? Duas possibilidades. Primeira possibilidade é agir como o povo de Israel no deserto. O povo no deserto duvidou da sabedoria divina, murmurou contra a providência do Senhor e cometeu idolatria, procurou dar um jeitinho, procurou atalhos espirituais, o que muito desagradou a Deus, porque desejaram a vida passada. Mas há uma segunda possibilidade, a equipe do louvor, é agir como Jó. Você pode agir como Jó? Diante das adversidades, diante da prosperidade, agir como Jó. Diante da adversidade, como Jó. Ele se quebrantou. Precisa se quebrantar, meu irmão. Diante da dor, se quebranta, chora, se humilha na presença do Senhor. Ele declarou sua confiança em Deus. Está na hora de você declarar sua confiança em Deus. Mais uma vez, é nessa hora de maior adversidade que a gente tem que declarar a nossa confiança em Deus. É nessa hora da maior adversidade que a gente dizer: Senhor, eu sei que Tu és sábio, poderoso, Tu sabes o que faz, então louvado seja o Teu nome. Ele se submeteu à soberania do Senhor, à inteligência do Senhor. Ele orou e esperou.
Resultado: mudou o Senhor a sorte de Jó. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra, porque Deus é o Deus da restauração. Vamos ficar em pé.